Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero ler com você o Salmo 55. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia para nós vermos a mensagem de Deus nesse salmo agora. O Salmo 55 não é um salmo assim tão conhecido, tão lido, e eu quero explorar com você a mensagem que nele há. E eu acredito que teremos algumas surpresas, e a surpresa vem da íntima identificação que há das dores do salmista, do sofrimento do salmista, da angústia do salmista, da súplica do salmista, comigo e com você. Salmo 55 diz-nos assim o texto sagrado: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, é ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Até aqui a palavra do Senhor. Que salmo forte, não? Que palavras fortes. Você há de concordar comigo que há um misto de várias emoções e informações aí, não é verdade? Ele fala inclusive sobre a amizade. A literatura está cheia de exemplos de grandes amizades. Quem nunca leu sobre Sherlock Holmes e Watson? Quem leu um pouquinho mais deve ter ouvido falar de Dom Quixote e Sancho Panza. Quem gosta de música? Ora, quem nunca ouviu falar sobre John Lennon e Paul McCartney? E aqui no Brasil, Roberto Carlos e Erasmo. Dupla conhecidíssima, não é? Se voltarmos para a Bíblia, teremos a famosa amizade de Davi e Jonatas. Mas nem sempre a lealdade prevalece e alguns casos tiveram desfechos bem trágicos. Vamos lembrar de uma história bem conhecida? Talvez você nem conheça a história, mas você conhece a máxima. Veja só, você se lembra de César e Brutus? Isso aconteceu lá na Roma Antiga, em 44 a.C. Ah, meus queridos, Marcus Június Brutus, que era membro da aristocracia romana, lutou contra César quando apoiou Pompeu Magno nas guerras civis romanas. Mas foi posteriormente perdoado
e ainda foi nomeado pretor como favorecido de Júlio César. Contudo, a lealdade ao general Cássius provocou a morte do imperador. E numa reunião do Senado, César foi apunhalado caindo aos pés da estátua de Pompeu. Suas últimas palavras teriam sido: "Tu também, meu filho?", se referindo a Brutus. A versão mais conhecida foi imortalizada na peça de Shakespeare. E essa frase você conhece: "Até tu, Brutus, quando um filho se levanta e trai o próprio pai." Que traição horrível, não é verdade? Por que eu estou dizendo isto? Porque o contexto do Salmo 55 é dividido. Há uma divisão de interpretação de ideias. Alguns dizem que o contexto se refere a 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulos 15 a 17, falando sobre Absalão. João Calvino, já na Idade Média, no século XVI, ele mesmo diz que muitos intérpretes têm imaginado que esse salmo se refere à conspiração de Absalão, quando Davi foi expulso do trono e forçado a buscar refúgio no deserto sob circunstâncias de profundo conflito. Mas Calvino até levantava a possibilidade disso ter acontecido num outro período, quando o salmista Davi se viu reduzido a um extremo perigo pelas perseguições de Saul. Quer traído pelo filho Absalão, quer perseguido pelo rei Saul e traído Davi foi tão fiel a Saul, e tendo sido traído e abandonado, qualquer uma das situações explicaria bem o porquê o famoso rei de Israel, cantor e compositor Davi, teria composto esse salmo. Esse salmo fala, e é sobre isso que eu quero falar nesta gravação, sobre a traição e o abandono. Esse é o ponto alto desse salmo. E quem é que já não passou por isso, não é verdade? A traição e o abandono, baseada nos versos 1 a 8, você deve notar que causam angústia e decepção. O salmista está sofrendo, está abatido, ele está decepcionado. Mas o importante é que ele sabe o que fazer. E ele suplica. Esse é um salmo de súplica. Os versículos 1 e 2 são confissão dele mesmo. Deus é socorro e refúgio. Diante de todas as desgraças que Davi está sofrendo, em contraste com vingança, com brigas, com queixas, com lamúrias, Davi não apela para isso. Davi não se deixa alimentar desse mal, desse veneno. Pelo contrário, ele vai à solução, à fonte límpida, à fonte de água cristalina, que é o Senhor. E ali descedenta a sua alma. Nos versículos 3 ao 5, ele fala sobre a causa e os efeitos do seu sofrimento. Que extraordinária individualidade que tem aí nesses versículos, como ele se derrama, como ele se abre. E no versículo 6 a gente vê que o desejo dele de escapar, de desaparecer, como você e eu muitas vezes nos sentimos, como, usando a expressão que muitas vezes já ouvimos, querer sumir do mapa. Literalmente, Davi fala isso com outras palavras no versículo 6. É isso mesmo o que ele está sentindo. Então disse eu, salmista, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Ora, esse texto ele é tão explorado que desde o século III, o século II, o século III, já Orígenes, ele mesmo dizia que essas asas seriam as asas da contemplação, com a qual passamos das criaturas ao repouso na Santa Trindade. O abandono aqui da visão horizontal e descansarmos nos braços do Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Orígenes escreveu bastante, escreveu em grego. No século IV, Rufino, já na Itália, Rufino de Aquileia, ele que traduziu muitos documentos dos pais gregos, ele falando também sobre o Salmo 55, ele diz assim: o Senhor ressuscitado cumpre
às vezes, os desejos dos santos que, pela contemplação, procuram descansar no amor de Deus. Ora, quantos de nós, você e eu, por causa da traição e do abandono, já não sentimos desejo de isolamento? Olha o que diz o versículo 7. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Isso é uma escapatória mental. O salmista sonha com uma saída. Ele busca ao Senhor, ele suplica, é verdade. Ele vive esse momento de contemplação que todos nós devemos buscar, descansar mais e buscar mais o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque ali encontramos abrigo. Nós ansiamos no momento da traição e do abandono por abrigo, conforto, refúgio. No versículo 8 a gente vê que é exatamente isso que Davi está procurando. Ele busca desesperadamente por abrigo. Definitivamente o salmista está sofrendo, ele está abatido. Davi está, sobretudo, decepcionado. Mas note que Davi não deixa de compor. Ele é músico e poeta. O compor este salmo é compor uma poesia. Se musicadas por ele, talvez, não deixou de compor. Ele não deixou de produzir para o Senhor. Ele não deixou de faltar à igreja. Ele não deixou de ir à igreja. Ele não faltou à igreja. Ele não se retirou da equipe de louvor. Ele não se retirou dos compromissos com o Senhor. Não abandonou os seus cargos e funções na igreja, na presença do Senhor. Não, não é isso. Por quê? Porque as lutas, os problemas e as dificuldades não podem nos afastar da nossa obra com Deus. Seria esse sim o momento para nós termos um momento maior de introspecção e busca ao Senhor. E quero dizer uma coisa para você: todas as vezes em que você passar por lutas, problemas, dificuldades e tribulações, ainda que traído e abandonado, quando as suas forças já foram todas e totalmente exauridas, é nessa hora que Deus terá a oportunidade de ser somente Ele através de você. Aí Ele poderá te usar sem reservas, porque acabou o eu, aí é só Ele. Ah, meus irmãos, é difícil ser traído, né? Nós estamos vivendo momentos de grande desafio político, não é verdade? E ser traído politicamente? Ah, pastor, você vai ficar falando sobre política? Não, eu vou dar um exemplo histórico para você de traição. Quantos de nós não se lembra do 21 de abril? Comemoração de quê? Tiradentes, não é? Olha que exemplo brasileiro de traição. Isso não está na Roma Antiga, não. Isso aconteceu em 1789. Semana que vem será 21 de abril, não é? Quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. O Brasil protagonizou uma das maiores e históricas tupiniquins apunhaladas nas costas. Isso ficou na história. Na capitania de Minas Gerais, na região de grande importância na época, né? Por causa da extração do ouro, Joaquim José da Silva Xavier, quem? O Tiradentes, ele organizou um levante. Já naquela época, batalhávamos nós brasileiros contra a exploração de impostos, e na pessoa do Tiradentes, não é? Foi organizado um levante, e o objetivo dos separatistas era justamente a coroa portuguesa que aplicava taxas abusivas. O problema de imposto no Brasil é questão de história antiga. Quando tudo parecia encaminhado, um dos seus companheiros, um seu xará, Joaquim Silvério dos Reis, fez o quê? Declarou aos portugueses o movimento. Silvério ganhou posses e nomeações. Já Tiradentes acabou enforcado e esquartejado. E a independência do Brasil só viria décadas depois, em 1822. Você fica imaginando poucos minutos antes da forca. Tiradentes, que estava batalhando por seu povo, o povo brasileiro. Não era uma causa apenas própria. Lógico que ele teria vantagens, e quem é que não deve ter? É óbvio que ele deveria ter mesmo, mas lutava pelo povo, traído por um seu igual. Ali,
no cadafalso, quais seriam os sentimentos dele? O que essas situações de traição trazem à mente? Se tiver alguns me ouvindo agora que são um pouco mais velhos, devem estar se lembrando de algumas traições também históricas na vida, não é verdade? Eu já passei por isso também. E o que causam essas situações? Versos 9 a 15 do nosso Salmo causam desejo de vingança. Traição e abandono causam desejo de vingança. Nós temos na história mundial também exemplos assim. Em 1941, na Segunda Grande Guerra Mundial, Stalin e Hitler, eles se tornaram aliados. Eles assinaram um acordo em 1939, às vésperas, né, da Segunda Guerra Mundial. Foi o Pacto Molotov-Ribbentrop. Eles fizeram um tratado de não agressão, foi um tratado germano-soviético. O pacto estabelecia que a Alemanha nazista de Hitler e a União Soviética de Stalin não anexasse a Polônia sem intervenções soviéticas. Hitler anexaria a Polônia, não é isso? Enquanto apoiaria uma invasão soviética à Finlândia. A União Soviética fica com a Finlândia, a Alemanha ficaria com a Polônia. Tudo isso aconteceu muito bem, até que em 1941 houve a traição. Sem grandes explicações, Hitler fez o quê? Atacou os russos na Operação Barbarossa. A União Soviética, após essa traição tamanha, diga-se de passagem, entrou de vez na guerra e ao lado de quem? Dos aliados. O resto é história, não é? Você já se lembra muito bem, já teve sua memória refrescada. Você está vendo? Traição e abandono causam um desejo de vingança. E é o que Stalin fez em relação a Hitler. O salmista sente isso também. Ele é um homem de Deus. Mas na expressão homem de Deus, qual é a primeira palavra que vem? Homem. Ser humano, de carne e osso, com emoções e sentimentos. Ora, o salmista sofre porque contempla a violência. O salmista está vendo a perversidade, a malícia com a qual ele está tão cercado, pela qual está tão cercado. Contempla, vê a olhos nus, opressão, engano. Estão aí nos versos 9, 10, 11. Essa é a situação da cidade. É um sentido coletivo, externo, não é? Mas ele está vendo isso ao seu redor. Note nos versículos 5, no versículo 11. No versículo 5, o salmista fala do seu interior. Mas o seu interior, que está todo em confusão, corresponde também ao exterior, que é o do versículo 11. É isso que está acontecendo. Ele está cercado, ilhado por problemas, decepção. Ele está cercado por perversidade, malícia, opressão, engano, traição e abandono. Agora, aqui no versículo 12, ele diz o que é pior. O opressor não é um inimigo, um estranho. O salmista está sendo traído por um amigo. O salmista também é alvo do mal, na sua vida privada, individual, particular. E veja que isso muitas vezes acontece entre as pessoas que se chamam povo de Deus. Note no versículo 14 que o salmista diz que aquele que o trai era uma pessoa que era o seu companheiro de adoração. A maldade atingiu o íntimo, onde Davi não tinha reservas. Estava entregue sua amizade à fidelidade dos seus irmãos, dos seus peers, dos seus companheiros, dos seus iguais. Davi não entende, não compreende, não concebe isso. O salmista está remoendo o problema porque ele está sofrendo profundamente porque foi traído por um amigo, por um chegado. A situação política, a situação social aqui nesse salmo é o ponto de partida. Mas é que leva o salmista a buscar refúgio no seu íntimo. Ele vê o que está acontecendo ao seu redor e se fecha. E quando ele se fecha,
ele percebe que no seu interior também ainda há muita desordem e desordem cruel, porque ele está machucado por ter sido traído por alguém em quem ele muito confiava. Será que essa não pode ser a sua situação também? Garanto para você que por uma boa fase da minha vida, foi a minha também. Não é difícil entender Davi. Ser traído por um íntimo, ser traído por alguém que lhe é próximo, é chegado, você tem como um irmão. Quem já não passou por isso? E se você não passou, oro a Deus do profundo do meu coração para que você não passe, porque dói, porque machuca, porque muda uma pessoa para o resto da vida. A perturbação na vida de Davi é muito grande. A perturbação social, ela corresponde à perturbação psicológica que ele está sofrendo. Mas eu vou dizer uma coisa para você e quero que você se apegue a isso, porque eu me apego a isso, eu vivo isso. Um filho de Deus não revidará fazendo aos outros como eles lhe fazem. Não. Ele, o filho de Deus, clamará a Deus, porque eles não fazem isso. E Deus ouvirá você, como ouviu e ouve a mim. Por quê? Porque ele não ouve aos maus. Deus tratará com você no final diferentemente do que trata com eles. Essa é a nossa esperança. Essa é a minha esperança. E partindo para a terça parte do Salmo e última, vou dizer para você, a traição e o abandono causam angústia e decepção, sim, conforme dizem os versos 1 ao 8. Causam desejo de vingança, sim, como dizem os versos 9 a 15. Mas nem tudo é veneno, nem tudo é mal. Mas eu sei que a traição e o abandono muitas vezes desafiam a esperança. Eu sei que talvez você esteja me dizendo, pastor, você não sabe como foi o meu caso. Eu gosto muito de leitura, e é um grande clássico da literatura mundial, que se você não leu, deveria ler, principalmente nesse período de quarentena. Você já ouviu falar sobre aquele texto de Shakespeare, Otelo, o Mouro de Veneza? Shakespeare, ele foi um poeta e um dramaturgo que explorou demais isso nas suas peças, não é? Veja Hamlet, Macbeth, mas em Otelo, essa falsa amizade se tornou a mais famosa delas. Na história de Otelo, conta Shakespeare que havia Iago. Iago era um alferes. O alferes no Brasil hoje seria como um segundo tenente. O sonho dele era vir a ser tenente do general Otelo. E Iago se sente injustiçado quando o seu comandante, quando Otelo nomeia uma outra pessoa para o posto de tenente. E o Iago não se conforma, ele quer se vingar, sim. Agora veja que maldade. Iago faz com que Otelo acredite que sua mulher o traiu. Iago coloca na cabeça de Otelo que Desdémona o traiu, era o nome da esposa de Otelo. E a trama funciona de uma tal forma que Otelo, consumido pelo ciúme, acaba matando a própria esposa. O general acaba matando Desdémona asfixiada. E ela era inocente. Quando Otelo, o general, descobre que tudo não passou de uma mentira de seu alferes, do seu segundo tenente, só porque não teve a promoção no momento esperado, Otelo, então, se suicida. Essa história é fictícia. Isso saiu da cabeça e do coração de Shakespeare. Mas pergunto, mesmo na ficção, quando Otelo descobre a traição e tudo aquilo que ele havia feito a Desdémona, porque havia sido traído e abandonado por seu alferes, antes de se suicidar, pergunto para você, havia ainda alguma esperança no coração de Otelo? Não, por isso ele se suicida, não é verdade? Então a traição e o abandono
elas causam um desafio à esperança. Eu sei disso. Mas o salmista nos ajuda. O suicídio não é a resposta. No versículo 16, o salmista reconhece que o livramento vem do Senhor. Ele reconhece que mesmo traído, os sacrifícios não podem parar. Lá no versículo 17 ele cita isso, que a esperança será mantida durante os sacrifícios porque o livramento vem do Senhor. No versículo 18 ele diz que ele encontrará a paz porque manterá um culto ao Senhor. Não foi Deus quem o traiu. No versículo 19 ele acredita, não sabendo como, mas Deus agirá. No versículo 20 ele vai dizer que há um problema aí. Tocaram no ungido. Davi sabia da sua posição em Deus, assim como espero que você saiba a sua posição em Cristo. No versículo 21 ele confessa, ele foi traído, ele é inocente. Quero dizer para você, meu irmão, com base no versículo 23, os iníquos perecerão e o justo manterá a sua fé. Isso é um convite à confiança. Davi não abandonou o seu Deus. Não, muito pelo contrário. Quero dizer uma coisa para você. Nem a composição desse salmo linear. Fazendo uma análise do poema, se você comparar com o do 54, por exemplo, que é um poema praticamente acadêmico, de uma estrutura impecável, o 55 expressa um misto de emoções, até mesmo na sua composição. É um vai e vem, é um entrar e sair, é uma expansão para a sociedade, é um retorno sobre o motivo específico na particularidade da vida de Davi. O salmo expressa bem o interior do eu do poema, do eu do poeta, do eu de Davi. Esse salmo foi fundido no cadinho da experiência pessoal, irmãos. Há tanta observação de situações externas da vida social, quanto a introspecção nos próprios sentimentos. Por fora, a sociedade está em agitação e em desordem. Por dentro, Davi, o salmista, também tem agitação, medo, traição. Quem de nós? Nunca. Quem de nós nunca? Quero concluir a análise desse salmo com você, tendo ido até o verso 23, da seguinte forma. Se estas palavras, só do salmista, não foram suficientes para você, se as ilustrações de traição, tão conhecidas e bem documentadas que eu já citei para você, não foram suficientes, como ministro do Evangelho, eu apelo para o meu pastor. Pergunto para você, qual foi a maior traição da humanidade dentro da esfera cristã? Jerusalém, ano 30, ano 33, Judas Iscariotes é o traidor mais famoso de todos os tempos. Tanto que seu nome virou sinônimo de traidor. Por 30 moedas de prata, ele entregou Jesus aos romanos. Depois da última ceia, Judas o beijou no rosto, sinal este que havia combinado com os soldados romanos, traído por um beijo. O fim da história todos nós conhecemos, não é verdade? Jesus foi crucificado, Judas teria se arrependido e acabou se suicidando. Nosso Senhor também foi traído, injustamente. Tanto o salmista quanto o nosso Salvador, o nosso Deus Jesus, eles confiaram no Pai. Confiaram no Pai e triunfaram no final. Jesus vai à cruz, vai ao túmulo, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Eu deixo para você o resumo desse salmo, o brado forte de um grande confio em ti. Eu confio em ti. Se você quisesse que eu fizesse uma análise rápida desse salmo novamente, nos versos 1 a 3, se a sua Bíblia está aí aberta, eu quero dizer para você, nas palavras de Davi, que eu confio no Pai quando eu oro. Nos versos 4 a 7, eu confio no Pai quando eu fraquejo.
Nos versos 9 a 11, eu confio mesmo quando eu estou cercado. Nos versos 12 ao 14, o 20, o 21, eu confio mesmo quando eu sou traído. No versículo 15, eu confio mesmo quando os outros perecem. Eu confio depois que recebo o livramento. Mas no verso 22, eu quero dizer que eu confio em todas as condições. Traição e abandono serão experiências horríveis na vida de qualquer um que elas vierem a sofrer. Mas quero dizer para você, não acaba aí. Há esperança para você. Que nesse momento, você também possa dizer comigo: eu confio em ti, Pai. Que Deus o abençoe, cure as suas feridas, que Deus lhe dê graça e tenha certeza, o Senhor está aí com você agora para abençoar, curar, restaurar e levantar você. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.